superior e depois o barulho de água correndo e do abrir e fechar de gavetas. Chloe desceu a escada trajando calça jeans, camiseta, jaqueta com capuz e tênis. Você quer ir embora ou dar um passeio? Ela perguntou. Você não vai me dar um pontapé depois de tudo o que aconteceu? Precisamos conversar em outro lugar para que papai possa dormir. Ele ficou acordado por nossa causa? Mais ou menos. Depois de ouvir a porta da frente fechar-se, Hayford ajoelhou-se ao lado da cama. Orou para que Chloe e Buck se dessem bem, independentemente do que o futuro lhes reservava. Mesmo que viessem a ser apenas bons amigos, ele seria grato. Ajeitou-se na cama e dormiu um sono leve e agitado, aguardando a volta de Chloe e orando a respeito da oportunidade que lhe fora oferecida naquele dia. A noite estava fria, porém clara por volta da meia-noite. Buck, disse Chloe assim que viraram a esquina e atravessaram a elegante subdivisão de Arlington Heights. Gostaria apenas de dizer novamente como... Buck parou e tocou na manga da jaqueta de Chloe. Chloe, não faça isso. Temos só 7 anos. Não podemos viver no passado. Nós dois erramos neste fim de semana e já nos desculpamos. Portanto, vamos encerrar o assunto. Sério? Com certeza. Continuaram a caminhar. Claro que vou precisar descobrir quem lhe enviou as flores. Já pensei nisso e desconfio de uma pessoa. Quem? É um pouco constrangedor porque a culpa também deve ter sido minha. Seu ex-namorado? Não, eu já lhe contei antes, Buck. Namoramos quando eu era caloura e ele estava no último ano. Ele se formou e nunca mais o vi. Ele se casou. Então não deve ter sido ele. Há outros rapazes em Stanford que gostariam que você voltasse a estudar lá? Ninguém que tenha o hábito de enviar flores. Seu pai? Ele já negou. Quem resta? Pense um pouco, disse Chloe. Buck semicerrou os olhos e pensou. Bruce? Oh, não. Você não está pensando? Quem mais poderia ser? Você lhe deu algumas esperanças? Não sei. Gosto muito dele e o admiro. Sua integridade me comove e ele é muito fervoroso e sincero. Eu sei, e ele se sente sozinho. Porém, faz apenas algumas semanas que perdeu a família. Não posso imaginar que tenha sido ele. Eu costumo dizer-lhe que gosto de suas mensagens, disse Chloe. Talvez eu tenha demonstrado mais amizade do que deveria. Só que nunca pensei nele dessa maneira, você entende? E por que não? Ele é um sujeito jovem e inteligente. Buck, ele é mais velho que você. Não muito. Sim, mas você está chegando bem perto da idade máxima que considero adequada para mim. Muito obrigado. Quanto tempo ainda resta até você me despachar? Ora, Buck, que situação constrangedora. Necessito de Bruce como amigo e como mestre. Você tem certeza de que não existe algo mais? Ela balançou a cabeça negativamente. Nunca pensei nisso. Não que ele não seja atraente, mas não posso sequer imaginar que existe algo mais. Bruce me convidou para trabalhar com ele, tempo integral. Jamais imaginei que pudesse haver outro motivo. Não tire conclusões precipitadas, Chloe. Sou exímia nisso, não sou? Você está perguntando para a pessoa errada. O que devo fazer, Buck? Não quero magoar Bruce. Não posso dizer essas coisas a ele. Você sabe que tudo isso deve ser uma reação por causa das perdas que ele sofreu. Talvez uma reação emocional. Não posso imaginar o que significa perder uma esposa, disse Buck. E os filhos? Ah, sim. Você me disse certa vez que nunca teve um caso sério com ninguém. Correto. Quero dizer, 2 vezes pensei que isso tivesse acontecido, mas agi com precipitação. Uma garota que estava 1 ano na minha frente no curso de pós-graduação me deu fora porque eu era muito lerdo para me aproximar dela. Não, acho que sou um pouco antigo nessas coisas. Isso é animador. Perdi logo o interesse por ela. Posso imaginar. Então você não foi um típico aluno de faculdade? Quer saber a verdade? Não sei. Devo? Depende. Você prefere ouvir que eu tive todos os tipos de experiência porque sou um cara legal ou que sou virgem? Você vai me dizer só o que eu quero ouvir? Vou lhe dizer a verdade. Eu só quero saber antecipadamente o que você gostaria de ouvir. Experiente ou virgem, repetiu Chloe. Isso é fácil. Definitivamente o último.
Acertou, disse Buck suavemente, mais por constrangimento do que por desejo de contar vantagem. O quê? Exclamou Chloe. Isso é motivo de orgulho hoje em dia. Devo dizer que sinto mais gratidão do que orgulho. Meus motivos não foram tão puros como podem parecer hoje. Isto é, sei que teria sido errado andar por aí dormindo de cama em cama, mas não foi por moralidade que me abstive disso. Quando surgiram oportunidades, eu não estava interessado. Estava tão concentrado nos estudos e em meu futuro que foram poucas as oportunidades. A verdade é que as pessoas sempre pensaram que eu viajava de um lado para outro porque tinha um caso em cada lugar. Mas eu era um tímido quando se tratava dessas coisas, uma espécie de conservador. Você está arrumando desculpas. Talvez. Não foi minha intenção. É um pouco constrangedor chegar a essa idade totalmente inexperiente. Em outros assuntos, sempre estive adiante de minha geração. Essa é uma forma atenuada de se expressar, disse Chloe. Você acha que Deus o protegia, mesmo antes de sua conversão? Nunca pensei no assunto dessa maneira, mas pode ter sido. Nunca precisei preocupar-me com problemas de natureza emocional que acompanham os relacionamentos amorosos entre duas pessoas. Buck esfregou a nuca, consciente de seu gesto. Isso constrange, não? Perguntou Chloe. Sim, um pouco. Então suponho que você prefere ignorar se tenho ou não experiência sexual. Buck fez trejeito com a boca. Sim, se você não se importar. Veja, tenho apenas 30 anos e me sinto um homem ultrapassado quando você usa a palavra sexo. Portanto, talvez seja melhor você me poupar disso. Mas, Buck, e se nosso relacionamento for adiante? Você não vai ficar curioso? Talvez eu lhe faça essa pergunta na ocasião. E se então você já estiver loucamente apaixonado por mim e vier a descobrir algo que não consegue aceitar? Buck sentiu vergonha de si mesmo. Era difícil admitir sua virgindade a uma mulher, uma vez que isso o enquadrava dentro de uma pequena minoria no mundo. Mas Chloe era muito direta, muito franca. Buck não queria falar sobre o assunto, ouvir explicações, principalmente se ela fosse mais experiente do que ele. E, mesmo assim, ela era objetiva. Parecia se sentir mais à vontade ao falar do futuro de ambos, mas havia sido ele quem decidira levar adiante o relacionamento. Em lugar de responder à pergunta de Chloe, ele simplesmente deu de ombros. Vou desvendar o mistério, disse Chloe. Meus namoricos durante curso secundário e, especificamente, meu namoro nos tempos de caloura na Stanford nunca foram exemplos de decoro. Era assim que minha mãe se referia a essas coisas. Mas tenho a satisfação de dizer que nunca fizemos sexo. Talvez tenha sido por esse motivo que meus namoros nunca foram adiante. Chloe, gostei do que você disse, mas poderíamos falar sobre um outro assunto? Você é um cara esquisito, não? Acho que sim, Buck corou. Sou capaz de entrevistar chefes de estado, mas esse tipo de conversa franca é novidade para mim. Vamos, Buck. Você costuma ouvir isso e coisas muito piores todos os dias nos programas de entrevistas. Mas você não está incluída na categoria de uma convidada a um programa de entrevistas. Sou muito grosseira? Apenas não estou acostumado a esse tipo de conversa e não me saio bem. Chloe deu uma risadinha. Existe a probabilidade de haver duas pessoas solteiras nos Estados Unidos passeando à meia-noite, sendo ambas virgens? Principalmente depois que os cristãos foram arrebatados. Surpreendente, ela disse, mas você queria conversar sobre outro assunto. Queria. Diga-me, por que precisou viajar para Nova York? Passava de 1 hora da manhã quando Hayford se mexeu na cama ao ouvir um barulho na porta da frente. A porta foi aberta, mas não foi fechada. Ele ouviu Chloe e Buck conversando na soleira. Eu preciso ir embora, disse Buck. Estou aguardando uma resposta de Nova York amanhã cedo sobre meu artigo e quero estar bem acordado para... Depois que Buck partiu, Hayford ouviu Chloe fechar a porta. Seus passos na escada pareciam mais leves do que no início da noite. Ela caminhou na ponta dos pés até o quarto dele e espiou. Estou acordado, querida, ele disse. Está tudo bem? Melhor impossível, ela respondeu, aproximando-se e sentando-se na beira da cama de Hayford. Obrigada, papai, ela disse na escuridão do quarto. A conversa foi boa? Sim, Buck é uma pessoa incrível. Ele a beijou?
Não, papai. Segurou a sua mão? Não, pare com isso. Só conversamos. Você não vai acreditar na oferta que ele recebeu hoje. Oferta? Não tenho tempo para explicar os detalhes esta noite. Você vai voar amanhã? Não. Então conversaremos amanhã cedo. Quero lhe contar sobre a oferta que também recebi hoje, disse Hayford. Do que se trata? Muito complicada para falar dela agora. De qualquer forma, não vou aceitá-la. Conversaremos amanhã cedo. Papai, diga mais uma vez que não foi você quem mandou aquelas flores só para me tranquilizar. Se foi você, vou me sentir muito mal por tê-las atirado na lata do lixo. Não fui eu, Chloe. Isso é bom, acho, mas também não foram enviadas por Buck. Tem certeza? Agora sim. Xiii. Você está pensando o mesmo que eu, papai? Passei a pensar em Bruce desde o momento em que ouvi Buck dizer a você que não foi ele quem enviou as flores. O que devo fazer, papai? Se você vai trabalhar com Bruce, precisará ter uma conversa com ele. Por que sou eu a responsável? Não comecei isso. Não incentivei. Pelo menos não tive a intenção. Bem, você pode deixar as coisas como estão. Quero dizer, ele enviou as flores anonimamente. Como você poderia saber de quem partiram? Sim, de fato eu não sei, não é mesmo? Claro que não. Devo encontrar-me com ele amanhã à tarde, ela disse, para conversarmos sobre o emprego. Então converse sobre o emprego. E não tomo conhecimento das flores? De certo modo, você já fez isso, não fez? Chloe riu. Se ele tiver coragem de confessar que mandou as flores, então poderemos conversar sobre o que elas significam. Parece uma boa ideia. Mas, papai, se Buck e eu continuarmos a nos encontrar, o nosso relacionamento vai se tornar evidente. Você não quer que as pessoas saibam? Não quero atirar isso na cara de Bruce, sabendo o que ele sente em relação a mim. Mas você não sabe. É verdade. Se ele não disser, eu não sei. Boa noite, Chloe. Vai ser esquisito trabalhar para ele ou com ele, não é mesmo, papai? Boa noite, Chloe. Eu só não queria... Chloe, daqui a pouco o dia vai amanhecer. Boa noite, papai. Buck foi despertado no meio da manhã de terça-feira por uma ligação de Stanton Bailey. Cameron, gritou ele, você já acordou? Sim, senhor. Não parece. Meio acordado, senhor. Dormiu tarde? Sim, mas agora estou acordado, senhor. Você sempre foi muito honesto, Cam. É por isso que não entendo por que insiste em dizer que esteve naquela reunião quando... é melhor deixar esse assunto para trás. Você está muito isolado. Gostaria que fosse o substituto de Plank aqui, mas o que está feito, não é mesmo? Sim, senhor. Mas você ainda tem credibilidade. Como assim? Ainda tem prestígio. Como você se sente por ter escrito um artigo merecedor de mais um prêmio? Fico satisfeito em saber que o senhor gostou do artigo, mas não o escrevi para receber prêmio. Nunca escrevemos para receber prêmio, não é mesmo? Você já viu algum colega de profissão escrever um artigo só para disputar um prêmio? Eu também não. No entanto, tenho visto alguns sujeitos tentar. Não funciona. Eles poderão aprender com você. Perfeito, abrangente, mas conciso, incluindo todas as citações, cobrindo todos os ângulos, imparcial diante de todas as opiniões. Gostei muito de você não ter feito aqueles alienígenas excêntricos e religiosos fanáticos parecerem imbecis. Todos têm direito a dar opinião, certo? E todos representam o grande potencial econômico dos Estados Unidos, não importando se acreditam que o responsável foi alguma criatura verde vinda de Marte ou Jesus montado em um cavalo. Continuo não entendendo. Ou outra coisa qualquer, fruto da imaginação de alguém. Você sabe o que quero dizer. De qualquer forma, o artigo é uma obra-prima e, como sempre, apreciei seu excelente trabalho e o fato de você não ter permitido que aquele outro assunto o abatesse. Você vai continuar a fazer um bom trabalho e permanecer aí em Chicago pelo tempo que for necessário. Portanto, sinto que ainda tenho algum controle sobre meu famoso articulista. Você estará de volta a Nova York antes do que imagina. Quando termina seu contrato? Em um ano, mas gosto daqui e... Muito engraçado. Se eles começarem a pressioná-lo sobre esse contrato, Cameron, fale comigo e traremos você de volta para cá.
Não sei se poderei reservar-lhe a vaga de editor executivo, porque precisamos preenchê-la antes disso, e provavelmente não faria sentido você passar de comandado a comandante. Mas pelo menos faremos com que seu salário torne a ser condizente com as suas qualificações, e você voltará para cá para fazer o que sempre fez com perfeição. Obrigado. Ei, tire o dia de folga. Esse assunto chegará nas bancas de jornais daqui a uma semana e você será notícia na cidade durante alguns dias. Vou aceitar sua ideia. E ouça, Cameron, fique longe daquela fulaninha. Qual é o nome dela? Verna Z. Sim, Verna. Ela trabalha bem, mas deixe-a em paz. Você não vai precisar ir até lá, a menos que exista um bom motivo. Você tem outro assunto a tratar comigo? Steve quer que eu vá até Israel na próxima semana para a assinatura do tratado entre Israel e a ONU. Temos um bando de pessoas indo para lá, Cameron. Eu ia designar a reportagem de capa ao editor de religião, Jamie Borland. Algum problema? Bem, em primeiro lugar, não vejo essa reportagem como um assunto de natureza religiosa, principalmente com a reunião da religião única mundial acontecendo em Nova York ao mesmo tempo. Os judeus falando sobre a reconstrução do templo e os católicos escolhendo um novo papa. E, em segundo lugar, isso vai parecer um trabalho em causa própria. Você acha realmente que Jimmy é capaz de assumir a responsabilidade de uma reportagem de capa? Provavelmente não. Achei que seria conveniente. Ele esteve lá tantas vezes e qualquer coisa que Israel faça pode ser considerada de natureza religiosa, certo? Não necessariamente. Sempre gostei de sua franqueza quando fala comigo, Cameron. Há muitas pessoas subservientes aqui e você não vê essa reportagem como um assunto de natureza religiosa só por estar acontecendo na chamada Terra Santa. Qualquer coisa em que Carpati esteja envolvido é geopolítica, mesmo que tenha algumas ramificações religiosas. O grande assunto religioso de lá, além do templo, são aqueles dois pregadores no Muro das Lamentações. Ah, sim, o que acontece com aqueles malucos? Eles disseram que não ia chover em Israel durante 3 anos e meio, e até agora não choveu. É uma terra seca como sempre foi, mas se ficar muito tempo sem chover, tudo vai definhar e desaparecer. Será que vão depender da fórmula daquele cientista Rosenzweig sobre a chuva? Não tenho certeza. Sei que essa fórmula requer menos quantidade de chuva do que tentar viver sem ela, mas acho que, para dar certo, é necessário que a água venha de algum lugar. Eu gostaria que Jimmy conseguisse uma entrevista exclusiva com aqueles dois, disse Bailey. Mas eles são perigosos, não são? Como assim? Bem, 2 sujeitos tentaram matá-los e caíram mortos no chão. E aquilo que aconteceu no outro dia, um grupo de gente foi queimado. O povo disse que os dois invocaram fogo do céu. Outros disseram que eles sopraram fogo no grupo. Também ouvi isso, disse Bailey. Esse deve ser um problema de mau hálito, não? Bailey estava rindo, mas Buck não conseguia disfarçar. Acreditava na história do sopro de fogo porque constava da Bíblia. Ele também não enquadrava as pessoas que acreditavam no arrebatamento na mesma categoria dos que acreditavam em OVNIs. De qualquer forma, prosseguiu Bailey, eu não disse a Borland que ele vai fazer a reportagem de capa, mas há rumores de que será ele. Eu podia atribuir essa tarefa a você e preferia, porém, alguém teria de ser excluído da viagem porque extrapolamos o orçamento. Talvez eu exclua um fotógrafo. Buck estava ansioso para que um fotógrafo captasse alguma cena sobrenatural. Não, não faça isso, ele disse. Plank está me propondo viajar como parte da comitiva da ONU. Houve um longo silêncio. Senhor? Não sei disso, Cameron. Estou impressionado por eles o terem perdoado depois do que aconteceu. Mas como você poderá manter a objetividade se estiver por conta deles? O senhor precisa confiar em mim. Nunca negociei favores. Sei disso, e Plank também sabe. Mas será que Carpati entende o que é jornalismo? Não tenho certeza. Nem eu. Você sabe do que tenho medo. Do quê? Que ele o faça desaparecer. Não há muitas chances de eu ir para qualquer lugar, disse Buck.
Pensei que Carpaccio estivesse mais aborrecido com você do que eu, e agora ele quer que o acompanhe na assinatura do tratado? Ele só quer que eu esteja presente à assinatura do tratado como parte de sua delegação. Isso seria totalmente impróprio, eu sei, a menos que você deixe claro que não faz parte da delegação. Que situação complicada! A única pessoa da imprensa sentada à mesa. Sim, como eu poderia fazer isso? Talvez seja simples. Use alguma identificação qualquer no paletó que mostre que você faz parte do semanário. Isso eu posso fazer. Você poderia carregar essa identificação consigo e exibi-la só depois que todos estiverem sentados em seus lugares. Acho um pouco desonesto. Ora, não seja tolo, filho. Carpaccio é o político dos políticos e tem todos os motivos do mundo para querer você ao lado dele. O mínimo que poderá acontecer é que sejam criadas situações para que você deixe o semanário global. Não tenho tais planos, senhor. Sei que não tem. Ouça, você acha que poderia participar da assinatura do tratado, isto é, estar presente ao lado das partes envolvidas e não junto com o pessoal da imprensa, mesmo sem viajar com a delegação da ONU? Não sei, posso perguntar. Então pergunte. Vou conseguir uma passagem extra em um voo comercial para que você não viaje por conta da ONU. Não quero que deva nenhum favor a Carpaccio, mas gostaria demais de ver você espiando por cima de seu ombro quando ele assinar aquele tratado. Pasta 10. Buck gostou da ideia de tirar o dia de folga, apesar de não ter planejado nada importante para aproveitá-lo. Arrumou com calma o quarto vago, instalando ali seu escritório. Depois de ligar todos os equipamentos e testá-los, verificou seu e-mail e encontrou uma longa mensagem de James Borland, o editor de religião do Semanário Global. Vejam só, ele pensou. Pensei em ligar para você e conversarmos por telefone, porém achei melhor colocar tudo por escrito, porque quero desabafar um pouco antes de receber suas desculpas de sempre. Você sabe muito bem que eu estava cotado para fazer a reportagem de capa sobre a assinatura do tratado. A coisa estará acontecendo na capital religiosa do mundo, Cameron. Quem você acha que ia cuidar disso? Só porque não sou um articulista experiente em reportagens de capa e não fiz nada no gênero antes, não significa que sou incapaz de cuidar do assunto. Eu deveria ter pedido seus conselhos, mas provavelmente você ia querer dividir a autoria da matéria comigo, com seu nome aparecendo em primeiro lugar. O velho me disse que a ideia de lhe passar essa matéria foi dele, mas não posso imaginar ver você escrevendo o que bem entender e eu fora disso. Vou para Israel também. Ficarei longe de você, desde que fique longe de mim. Buck ligou imediatamente para Borland. Jimmy, ele disse, é Buck. Você recebeu meu e-mail? Recebi. Não tenho mais nada a dizer. Imagino que não, disse Buck. Você foi bem claro. Então, o que você quer? Só esclarecer alguns pontos. Ah, sim, vai me dizer o mesmo que Bailey, convencer-me de que você nem sequer lhe pediu essa reportagem. Para ser franco, Jim, eu disse a Bailey que considerava essa matéria mais de natureza política do que religiosa, e cheguei a mencionar que não tinha certeza se você estava à altura. E isso por acaso não significa tirar-me da frente para você ser o autor da reportagem? Talvez, Jim, mas não foi minha intenção. Lamento muito. E se ela significa tanto para você, vou insistir para que lhe deem essa responsabilidade. Certo. Qual é a condição? Que eu fique com suas reportagens e uma inédita. Você quer ocupar o meu lugar? Só por algumas semanas. Para mim, você conseguiu o cargo mais invejado do semanário. Por que devo confiar em você, Buck? Você parece o Tom Sawyer, personagem do livro As Aventuras de Tom Sawyer, de Mark Twain, nota do tradutor, tentando me fazer pintar sua cerca. Estou falando sério, Jim. Se você deixar por minha conta as reportagens sobre a religião mundial, a reconstrução do templo, os dois pregadores diante do Muro das Lamentações, a votação para o novo Papa e uma outra que faz parte da sua especialidade, mas que ainda não contei a ninguém, vou fazer o possível para que lhe deem a reportagem de capa sobre o tratado. Vou morder a isca. O que há de tão importante no meu cargo que deixei escapar? Você não deixou escapar. Acontece que tem um amigo que estava no lugar certo na hora certa.
Quem? O quê? Não vou revelar minha fonte, mas fiquei sabendo que o rabino Tizion Ben Judá, eu o conheço. Conhece? Bem, ouvi falar dele. Todo mundo ouviu. Um ótimo sujeito. Você sabe o que ele está engendrando? Um projeto de pesquisas, não? Algo tipicamente antiquado. Então, essa é outra coisa que não lhe interessa. Parece que estou pedindo o Báltico e o Mediterrâneo e oferecendo em troca o Boardwalk e o Park Place, logradouros populares em Atlantic City. É exatamente o que parece, Buck. Você me considera um idiota? Claro que não, Jimmy. Você não está entendendo. Não sou seu inimigo. Apenas meu concorrente, reservando as reportagens de capa só para você. Acabei de oferecer-lhe uma. Essa conversa não cola, Buck. A reunião da religião mundial está seca como pó e nunca vai dar certo. Nada vai impedir os judeus de reconstruírem seu templo, porque ninguém mais, a não ser eles, se importa com isso. Garanto a você que aqueles dois indivíduos diante do Muro das Lamentações dariam uma grande reportagem, porém mais de meia dúzia de pessoas que tentaram aproximar-se deles caíram mortas. Acho que todos os jornalistas do mundo receberam a incumbência de fazer uma entrevista exclusiva com os dois, mas nenhum teve a coragem de se aproximar deles. Todos já sabem quem vai ser o novo Papa, e quem no mundo vai se importar com a pesquisa do rabino? Opa, espere um pouco, Jim, disse Buck. Agora você me passou a perna sobre o assunto do novo Papa, porque não tenho ideia de quem vai ser. Ora, vamos, Buck. Por onde você andou? Todos apostam no arcebispo Matthews de Cincinnati? Sério? Eu o entrevistei para o... Eu sei, Buck, eu vi. Todos aqui viram seu próximo Pulitzer. Buck calou-se. A dimensão da inveja não teria limites? Borland deve ter percebido que foi longe demais. Sinceramente, Buck, eu precisava lhe contar isso. Vai ser uma boa leitura. Mas você não tinha ideia de que ele está na mira de ser nomeado Papa? Nenhuma. Ele é um indivíduo muito astuto, recebeu apoio de todos os lados e penso que será eleito. Muita gente pensa o mesmo. Então, já que o conheço e acho que ele confia em mim, você não deveria se importar com que essa reportagem faça parte do negócio. Oh, agora você acha que estamos fazendo um negócio, não é mesmo? Disse Jimmy. Por que não? Você não está louco para conseguir a reportagem de capa? Buck, pensa que não sei que você vai fazer parte da delegação da ONU na assinatura do tratado e que vai usar um distintivo qualquer do Semanário Global no paletó ou no chapéu para nos dar uma colher de chá? Então inclua isso em sua reportagem. Substituto do editor de religião coloca-se ao lado do secretário-geral. Não achei graça. Não acredito de jeito nenhum que Planck lhe dê essa oportunidade maravilhosa e depois indique outra pessoa para escrever a matéria. Estou lhe dizendo, Jim, que vou insistir nisso. Você não devia ter mais nenhum poder de barganha depois de deixar de comparecer àquela reunião de Carpátia. O que faz você pensar que Bailey lhe dará ouvidos? Agora você é apenas um articulista da sucursal de Chicago. Buck sentiu um pontapé em seu ego e as palavras brotaram antes que ele pudesse medi-las. Ah, sim, apenas um articulista da sucursal de Chicago que escreveu a reportagem de capa da próxima edição e que foi designado para escrever a da semana seguinte. Touché. Sinto muito, Jim. Desviei o assunto. Mas falo sério. Não estou blefando para fazer você pensar que seu cargo é mais importante para mim do que uma reportagem de capa. Estou convencido de que as notícias sobre religião darão reportagens mais interessantes do que a assinatura do tratado. Espere um pouco, Buck. Você não é um daqueles trouxas que acreditam em todas aquelas teorias proféticas e apocalípticas da Bíblia, não? É exatamente o que eu sou, pensou Buck, mas ele ainda não podia tornar isso público. Você sabe se essa ideia está sendo muito divulgada? Indagou Buck. Você devia saber. Foi você quem escreveu a reportagem. Minha reportagem reproduz todas as opiniões. Ah, sim, mas você foi fundo na tolice do arrebatamento. Eles adorariam ver um pouco de invencionice em todas essas histórias para enquadrá-las no plano de Deus. Você é o editor de religião, Jim. Eles têm uma opinião a respeito? Não me parece algo que Deus teria feito. Você está admitindo que existe um Deus.
É sua maneira de falar. Que maneira? Deus está em todos nós, Buck. Você conhece minha opinião. Sua opinião não mudou depois dos desaparecimentos? Não. Deus estava nas pessoas que desapareceram? Claro. Então uma parte de Deus foi embora? Tem uma maneira de falar muito literal, Buck. Em seguida, vai me dizer que o tratado prova que Carpattia é o anticristo. Como eu gostaria de convencê-lo, pensou Buck, e um dia vou tentar. Sei que o tratado é um assunto muito importante, ele disse, provavelmente maior do que muita gente imagina, mas a assinatura é apenas o espetáculo. O acordo faz parte da história, e essa história foi contada. A assinatura talvez seja apenas o espetáculo, mas vale uma reportagem de capa, Buck. Por que você acha que não sou capaz de escrevê-la? Diga-me que conseguirei as outras e farei força para que você consiga essa. Negócio fechado. Sério? Claro, tenho certeza de que você acha que conseguiu me iludir, mas não sou mais criança, Buck. Não me importo em que grau essa reportagem de capa será classificada, depois de todas as que você já fez. Quero a reportagem para fazer parte de meu arquivo, para meus netos, essas coisas. Entendo. Ah, sim, você entende. Você tem a vida inteira pela frente e fará o dobro de reportagens de capa que já fez até agora. Chloe, venha até aqui. Hayford estava de pé na sala de estar, surpreso demais para sentar-se. Tinha acabado de ligar a TV e ouviu o boletim de notícias extraordinárias. Chloe desceu correndo a escada. Tenho de ir à igreja, ela disse. O que houve? Hayford pediu que ela se calasse e ambos passaram a prestar atenção às notícias. Um correspondente da CNN na Casa Branca estava falando. Aparentemente, esse gesto raro foi resultado de uma reunião ocorrida no início da noite de ontem entre o secretário-geral da ONU, Nikolai Carpattia, e o presidente Gerald Fitzhugh. Fitzhugh já assumiu a liderança entre os chefes de Estado em razão de seu firme apoio à administração do novo secretário-geral. Mas, ao lhe ceder o novo avião presidencial, ele estabelece uma conduta totalmente nova. A Casa Branca enviou o atual Air Force One para Nova York no final da tarde de ontem a fim de buscar Carpattia, e hoje foi anunciado que o voo inaugural do novo Air Force One transportará a Carpattia e não o presidente. O quê? Perguntou Chloe. A assinatura do tratado em Israel, disse Hayford. Mas o presidente também vai, não? Sim, mas no avião antigo. Não entendi. Nem eu. O repórter da CNN prosseguiu. Os céticos suspeitam de um acordo por trás dos bastidores, mas foi o próprio presidente quem fez o pronunciamento na Casa Branca poucos momentos atrás. A CNN rodou um tape. O presidente Fitzhugh parecia perturbado. A oposição e os cretinos que só fazem política vão ter muito que falar sobre este gesto, disse o presidente. Mas os norte-americanos que amam a paz e todos os que estão cansados da politicagem de sempre vão comemorar. O novo avião é lindo, já o vi. Estou orgulhoso dele. O espaço interior é suficiente para acomodar as delegações inteiras dos Estados Unidos e da ONU, mas decidi que só a delegação da ONU tem o direito de usar o avião em seu voo inaugural. Até que nosso atual Air Force One passe a ser Air Force Two, batizaremos o novo 757 de Global Community One, Comunidade Global 1, e o ofereceremos ao secretário-geral Carpattia com nossos votos de sucesso. Já é hora de o mundo se unir em torno deste homem apaixonado pela paz, e estou orgulhoso por ser o autor deste pequeno gesto. Também exorto meus colegas do mundo inteiro a estudarem seriamente o desarmamento proposto por Carpattia. A firme defesa de nosso país tem sido elogiada por várias gerações, mas estou certo de que todos nós concordamos que a hora da verdade do desarmamento em favor da paz já deveria ter acontecido há muito tempo. Espero fazer um pronunciamento em breve sobre nossas decisões a este respeito. Papai, isso significa que você... Hayford novamente pediu silêncio à filha com um gesto, enquanto a CNN passava a transmitir de Nova York para uma resposta ao vivo de Carpattia. Com os olhos fixos na câmera, Nikolai parecia estar penetrando nos olhos de cada telespectador. Sua voz era tranquila e comovida.
Eu gostaria de expressar minha gratidão ao presidente Fitzhugh por esse gesto de tanta generosidade. Nós, da Organização das Nações Unidas, estamos profundamente sensibilizados, agradecidos e nos consideramos indignos de tal honra. Aguardamos ansiosamente a magnífica cerimônia a realizar-se em Jerusalém na próxima segunda-feira. Homem, ele é engenhoso. Hayford balançou a cabeça. Esse é o emprego que você me contou. Você vai pilotar aquele avião? Não sei. Suponho. Eu não me dei conta de que o velho Air Force One passaria a ser Air Force Two, o avião do vice-presidente. Gostaria de saber se eles vão realmente aposentar o atual piloto. Parece a dança das cadeiras. Se o atual piloto permanecer com o 747 quando ele se transformar em AF-2, o que vai acontecer com o atual piloto do AF-2? Chloe deu de ombros. Você tem certeza de que não quer ser piloto do novo avião? Mais do que nunca. Não quero nada que tenha relação com Carpathia. Buck recebeu um telefonema de Alice da sucursal de Chicago. É melhor você ter 2 linhas de telefone, ela disse, se quiser continuar trabalhando em casa. Tenho 2 linhas, disse Buck, mas uma delas está ligada no computador. O Sr. Bailey está tentando falar com você, mas o telefone está sempre ocupado. Por que ele ligou para a sucursal? Ele sabe que estou em casa. Ele não ligou para cá. Marge Potter estava falando por telefone com Verna sobre um outro assunto e lhe contou. Aposto que Verna adorou saber disso. Claro que sim. Ela quase pulou de alegria. Acho que você está novamente com problemas com o chefe. Duvido. Sabe o que ela está imaginando? Diga logo. Que Bailey não gostou de sua reportagem de capa e vai despedi-lo. Buck riu. Não é verdade? Perguntou Alice. Exatamente o oposto, respondeu Buck. Mas, por favor, não conte a Verna. Buck agradeceu-lhe a entrega dos equipamentos no dia anterior, poupando-a da história de Chloe ter pensado que Alice era sua noiva, e desligou-o a fim de telefonar para Bailey. Quem atendeu foi Marge Potter. Buck, já estou com saudades de você, ela disse. O que aconteceu? Qualquer dia eu lhe conto tudo, ele disse. Soube que o chefe está tentando falar comigo. Bem, ele me pediu que fizesse a ligação. No momento, ele está com Jim Borland na sala e ouço vozes alteradas. Nunca ouvi Jim levantar a voz antes. Você tem ouvido Bailey levantar a voz? Marge riu. Talvez 2 vezes por dia. De qualquer forma, vou pedir para ele retornar sua ligação. É melhor você interrompê-los, Marge. Ele deve estar tentando falar comigo por causa dessa reunião. Stanton Bailey entrou na linha quase que imediatamente. Williams, você me faz perder a paciência agindo como se fosse um editor executivo. Como assim? Não é da sua conta designar reportagens de capa. Você disse a Borland que eu tinha em mente passar a ele a matéria sobre o tratado. Em seguida começou a bajulá-lo, oferecendo-se para ficar com aquelas porcarias de histórias e depois passou a ele sua reportagem de capa. Eu não fiz isso. Ele não fez isso, gritou Borland. Não aguento vocês dois, disse Bailey. Então, qual é o acordo? Depois que Chloe saiu para tratar de seu novo emprego na igreja, Hayford pensou em ligar para seu chefe. Earl Halliday aguardava uma resposta o mais breve possível e provavelmente ligaria para Hayford se ele não se pronunciasse logo. As notícias do dia foram determinantes para selar a decisão de Hayford. Ele não podia negar o prestígio que acompanharia sua função como piloto do presidente, e ser o piloto de Carpathia provocaria mais repercussão ainda. Contudo, os motivos e sonhos de Hayford haviam dado uma guinada de 180 graus. Ser conhecido como piloto do Air Force One, ou até mesmo do Global Community One, durante 7 anos simplesmente não fazia parte de seus planos. O tamanho da casa às vezes confundia Hayford, mesmo quando havia 4 pessoas morando ali. Em outras ocasiões, ele sentiu orgulho dela. Evidenciava sua posição social, condição de vida, grau de realizações. Agora era um lugar solitário. Hayford estava muito agradecido por ter a companhia de Chloe em casa. Apesar de ter resolvido não interferir em sua decisão, caso ela desejasse retornar à faculdade, não fazia ideia de como seria sua vida durante as horas de folga.
Uma coisa é ocupar a mente, cuidando de tudo o que é necessário para transportar com segurança centenas de pessoas pelo ar. Outra coisa bem diferente é não ter nada para fazer em casa a não ser comer e dormir. O lugar se tornaria insuportável. Cada cômodo, cada bugiganga, cada toque feminino o fazia recordar-se de Irene. De vez em quando, uma coisa qualquer povoava sua mente com as lembranças de Jaime. Hayford havia encontrado um pedaço do doce favorito de Jaime debaixo da almofada do sofá. Também encontrara seus livros. Havia um brinquedo escondido atrás de um vaso de planta. Hayford estava se transformando em um homem emotivo, mas já não se preocupava muito com isso. Agora sua tristeza provocava-lhe mais uma sensação de melancolia do que de sofrimento. Quanto mais ele se aproximava de Deus, mais ansiava pelo momento de estar na presença dele, junto com Irene e com Jaime, após o glorioso aparecimento. As lembranças traziam seus entes queridos mais para perto de si, tanto no pensamento como no coração. Agora, depois de convertido, ele os compreendia e os amava mais ainda. Quando o sentimento de culpa se abatia sobre Hayford, quando ele se sentia envergonhado de sua atuação como marido e como pai, ele simplesmente orava suplicando perdão por ter sido tão cego. Naquela noite, Hayford decidiu cozinhar para Chloe. Prepararia um dos pratos favoritos da filha, camarão acompanhado de massa e outros alimentos decorativos. Ele sorriu. Apesar de todas as características negativas que a filha herdara dele, ela era uma pessoa maravilhosa. Se havia alguém que servisse de exemplo para mostrar como Cristo pode mudar a vida de um ser humano, esse alguém era Chloe. Hayford gostaria de lhe dizer isso, e o jantar era uma forma de expressar seus sentimentos. Teria sido mais fácil comprar alguma coisa para ela ou convidá-la para jantar fora, mas Hayford queria oferecer-lhe algo feito por ele. Passou 1 hora na mercearia e mais 1 hora e meia na cozinha para deixar tudo pronto antes da chegada da filha. Sentiu uma certa identificação com Irene, lembrando-se de sua expressão de expectativa quase todas as noites antes de servir o jantar. Talvez ele tivesse agradecido e elogiado a esposa o suficiente, mas somente agora compreendia que ela se esforçava para agradá-lo com o mesmo amor e devoção que ele sentia por Chloe. Hayford nunca se dera conta disso, e suas insignificantes tentativas de elogiá-la devem ter sido feitas com muita negligência. Agora não havia mais condições de se explicar com Irene, a não ser no reino eterno, tendo Chloe. Buck desligou o telefone depois de conversar com Stanton Bailey e Jim Borland, perguntando a si mesmo por que não aceitava a proposta de Carpathia para dirigir o Chicago Tribune, e encerrava o assunto. Tinha convencido ambos de que estava sendo sincero e finalmente conseguiu uma aprovação de má vontade da parte do velho, porém estava em dúvida se valia a pena ficar em situação inferiorizada novamente. Seu objetivo era compilar as reportagens religiosas da melhor maneira possível, de modo que Borland aprendesse como deveria realizar seu trabalho e Bailey tivesse uma noção do que era um editor executivo. Buck não queria aquele cargo e mantinha a mesma opinião quando ele lhe foi oferecido por ocasião da saída de Steve Plank. Porém, esperava que Bailey encontrasse alguém que gostasse de trabalhar ali. Digitou algumas anotações em seu computador, fazendo um resumo das incumbências que assumira na negociação com Jim Borland. Ele havia feito as mesmas suposições iniciais que Borland fizera sobre todas as notícias que estavam pipocando, mas isso aconteceu antes de ter estudado as profecias, antes de saber em que lugar Nikolai Carpathia se enquadrava na história. Agora Buck esperava que todos esses fatos acontecessem ao mesmo tempo. Naquele momento, era provável que ele estivesse trabalhando diretamente nos acontecimentos relativos ao cumprimento das profecias de séculos e séculos atrás. Quer fossem reportagens de capa ou não, esses acontecimentos causariam tanto impacto no curto período que ainda restava na história da humanidade quanto o tratado com Israel. Buck telefonou para Steve Plank. Você já tem uma resposta? Indagou Steve. Alguma notícia que eu possa dar ao secretário-geral? É assim que você o chama? Perguntou Buck, atônito. Não pode chamá-lo pelo nome? Preferia sim. É uma questão de respeito, Buck.
Até Hatch chama-o de senhor secretário-geral e, segundo sei, os dois estão sempre juntos, tanto no trabalho como fora dele. Não seja fofoqueiro. Fui eu que apresentei um ao outro. Você se arrepende? Apresentou ao líder mundial uma pessoa a quem ele adora e mudou a vida de Hatch para sempre. É disso que receio, disse Buck, percebendo que estava muito perto de revelar seus verdadeiros sentimentos a um confidente de Carpathia. Ela era uma pessoa totalmente desconhecida, Buck, e agora está em evidência na história. Aquilo não era o que Buck desejava ouvir, mas ele também não estava planejando dizer a Steve o que desejava ouvir. Então, qual é o assunto, Buck? Ainda não me decidi, respondeu Buck. Você sabe qual é a minha posição. Não compreendo você, Buck. Onde está o problema? O que poderá não dar certo? É tudo o que você sempre quis. Sou um jornalista, Steve, e não um relações públicas. É assim que você se refere a mim? É o que você é, Steve. Não o culpo por isso, mas não finja ser o que não é. Steve sentiu-se claramente ofendido por Buck. Ah, sim. Bem, que assim seja, disse ele. Você me telefonou o que deseja? Buck contou-lhe a respeito do acordo feito com Borland. Foi um grande erro, disse Steve, ainda zangado. Você há de se lembrar que nunca o escalei para uma reportagem de capa. Esta não deveria ser uma reportagem de capa. As outras matérias, as que ele está me passando, essas sim são importantes. Steve levantou a voz. Esta seria a reportagem de capa mais importante que você teve nas mãos. Será o evento de maior cobertura jornalística da história. Você me diz isso e fala que não é um relações públicas? Por quê? O quê? A ONU assina um tratado de paz com Israel e você acha que esse evento é mais importante do que os desaparecimentos de bilhões de pessoas no mundo inteiro? Bem, sim, acho. Claro. Bem, sim, acho. Claro. Arremedou Buck. Pelo amor de Deus, Steve, a notícia é o tratado, não a cerimônia. Você sabe disso. Então você não irá? Claro que irei, mas não junto com vocês. Você não quer viajar no novo Air Force One? O quê? Vamos, senhor jornalista internacional, mantenha-se informado, homem. Hayford aguardava ansiosamente a chegada de Chloe da mesma forma que aguardava a reunião do núcleo naquela noite. Chloe lhe havia dito que Buck não queria aceitar o emprego oferecido por Carpathia tanto quanto ele. Hayford não queria aceitar o emprego na Casa Branca, mas ninguém ouvira ainda a opinião de Bruce. Às vezes ele tinha um modo diferente de analisar a situação e quase sempre suas opiniões eram sensatas. Hayford não conseguia imaginar de que maneira essas mudanças poderiam enquadrar-se em suas vidas de recém-convertidos, mas estava ansioso para conversar e orar sobre o assunto. Olhou para seu relógio. O jantar estaria pronto em meia hora, exatamente quando Chloe disse que chegaria. Não, disse Buck, não quero viajar até lá no Air Force One, seja ele novo ou velho. Agradeço o convite para fazer parte da delegação. Mantenho minhas palavras de sentar à mesa na ocasião da assinatura, mas até mesmo Bailey concorda que devo viajar por conta do Semanário Global. Você contou a Bailey sobre nossa proposta? Não sobre a proposta de emprego, evidentemente, mas sobre viajar com a delegação, sim. Por que você acha que sua viagem a Nova York foi tão sigilosa, Buck? Acha que queríamos que o semanário soubesse? Imaginei que vocês não queriam que ele soubesse que me ofereceram um emprego, e não lhe contei isso. Mas como eu lhe explicaria o fato de estar em Israel por ocasião da assinatura? Esperávamos que você não se importasse que o seu, então, ex-chefe soubesse. Não faça suposições, Steve, disse Buck. Nem você, Buck. Como assim? Não pense que essa excelente proposta vai ficar à sua disposição sobre a mesa se você fizer pouco caso como fez da última vez. Então o emprego está ligado à minha viagem como relações públicas? Se é assim que você entende, a ideia não me agrada, Steve. Sabe, Buck, não tenho certeza se nesta altura dos acontecimentos você é o homem talhado para política e jornalismo. Concordo que isso é querer me rebaixar mais ainda. Não foi minha intenção. De qualquer forma, você se lembra das previsões de seu chefão sobre a nova moeda mundial? Que tal coisa nunca aconteceria? Assista ao noticiário de amanhã, companheiro, e lembre-se que foi obra de Nicolau Carpathia
Diplomacia nos bastidores. Buck já conhecia a suposta diplomacia de Carpátia. Com essa mesma diplomacia, ele conseguira que o presidente dos Estados Unidos lhe cedesse um 757 novinho em folha. Isso sem mencionar as testemunhas de um assassinato que acreditaram ser suicídio. Estava na hora de falar de sua viagem a Bruce. Hayford, você pode vir até aqui? Quando, Earl? Já. Grandes novidades sobre o novo Air Force One. Você ouviu? Sim, estão em todos os noticiários. É só me dar a sua palavra e estará voando naquele avião para Israel, tendo Nikolai Karpat a bordo. Ainda não estou preparado para me decidir. Ray, preciso de você aqui. Você vem ou não? Hoje não, Earl. Estou no meio de uma tarefa neste momento e pretendo encontrar com você amanhã. O que há de tão importante nessa tarefa? É assunto pessoal. O quê? Não me diga que arrumou um emprego de cozinheiro. Estou cozinhando, mas não é um emprego. Estou preparando o jantar para minha filha. Hayford não ouviu mais nenhuma palavra do outro lado da linha durante alguns instantes. Finalmente, Hayford, sou totalmente a favor de dar prioridade à família. Só Deus sabe quantos dos nossos pilotos são mal casados e têm problemas com os filhos. Mas sua filha, Chloe, certo, ela tem idade para estar na faculdade, certo? Ela compreenderia, não é mesmo? Não poderia retardar o jantar com o papai por algumas horas, sabendo que ele está prestes a conseguir o melhor emprego de piloto do mundo? Conversaremos amanhã, Earl. Vou para Baltimore no final da manhã e retornarei no final da tarde. Poderei me encontrar com você antes de partir. 9 horas? Ótimo. Rayford, preciso alertá-lo. Os outros sujeitos daquela pequena lista devem estar babando por causa desse emprego. Aposto que estão recorrendo aos seus conhecidos, pedindo apoio, tentando descobrir quem tem mais influência. Essas coisas. Ótimo. Talvez um deles consiga e não vou ter de me preocupar mais com isso. Earl Halliday parecia agitado. Agora, Hayford, ele começou a falar, mas Hayford o interrompeu. Earl, é melhor você e eu não perdermos tempo agora. Vamos conversar amanhã cedo. Você já sabe minha resposta e só não lhe confirmei ainda porque você me pediu para aguardar até amanhã em nome de nossa amizade. Estou pensando no assunto, orando por ele e conversando com pessoas que me dizem respeito. Não vou me atormentar nem me envergonhar de minha atitude. Se eu recusar um emprego que todos querem e depois vier a me arrepender, será problema meu. Buck estava entrando no estacionamento da Igreja Nova Esperança no momento em que Chloe saía. Eles emparelharam os carros e baixaram os vidros. Oi, garotinha, disse Buck. Você sabe alguma coisa sobre essa igreja? Chloe sorriu. Só sei que lota todos os domingos. Ótimo, vou começar a frequentá-la. Então, aceitou o emprego? Eu deveria lhe fazer a mesma pergunta. Eu já tenho um emprego. Parece que também já tenho um, ela disse. Aprendi mais hoje do que durante um ano inteiro na faculdade. Como você agiu com Bruce? Quero dizer, contou-lhe que já sabe que foi ele quem enviou as flores? Chloe olhou por cima dos ombros, receando que Bruce pudesse ouvir. Vou contar tudo a você, ela disse, quando tivermos tempo. Depois da reunião desta noite? Ela balançou a cabeça negativamente. Fiquei acordada até tarde ontem à noite, por causa de um sujeito, você sabe. Sério? Sim, não consegui livrar-me dele. Isso sempre acontece comigo. Até mais tarde, Chloe. Buck não podia culpar Bruce por ele ter algum interesse em Chloe, mas parecia estranho competir com um novo amigo e pastor por causa de uma mulher. Pelo cheiro é o que eu estou pensando, disse Chloe entusiasmada vindo da garagem. Camarões ao molho? Entrou na cozinha e deu um beijo no pai. Meu prato predileto. Quem são os convidados? A convidada de honra acaba de chegar, ele disse. Você prefere fazer a refeição na sala de jantar? Poderemos levar tudo para lá rapidamente. Não, aqui está ótimo. Qual é o motivo? Seu novo emprego. Fale-me dele. Papai, o que deu em você? Liberei o meu lado feminino, ele disse. Ora, por favor, ela suspirou. Tudo menos isso. Durante o jantar, ela contou ao pai o serviço que Bruce lhe passara e todas as pesquisas e estudos que já havia feito. Então, é isso que você vai fazer? Aprender, estudar e ganhar dinheiro?
Acho que é uma tarefa fácil, papai. E sobre Bruce? Ela fez um movimento afirmativo com a cabeça. E sobre Bruce? Tá. Acabou, né? Parou de novo. Acabou, não, parou. Não, parou. Acabou.